Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Alex. Pastor Alex tem no mínimo aí, eu estava tentando recordar desde quando nós nos conhecemos, mas acredito eu que certamente ali entre 2017 e 2016 foi o primeiro contato com o pastor Alex. Então, nós estamos falando aí de 10 anos, né? Que nos conhecemos em outra realidade ministerial que eu vivia, ele também, e depois nesse segundo tempo de ministério aqui na região, em que Deus deu esta visão da casa de vida para o pastor Alex, e é um prazer muito grande estar aqui nesta igreja, compartilhando com vocês a verdade de Deus. É uma região que eu tenho um amor, um apreço. Aqui eu desenvolvi meu ministério nessa região por mais de 10, 12 anos, e louvado seja Deus por isso. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, e no final, depois de pregar a palavra, eu vou falar um pouquinho do meu livro, e agradecendo aqui já o espaço que o pastor Alex me concedeu de compartilhar com vocês esse momento que eu tenho vivido. 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel capítulo 19. E a partir do verso 4. 1 Samuel capítulo 19. E a partir do verso 4. 1 Samuel capítulo 19. E a partir do verso 4. Quem encontrou, diga amém. 1 Samuel capítulo 19. E a partir do verso 4. Que diz assim: Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Eu gostaria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado aí agora, por favor, em nome de Jesus, em um ato de comunhão, em um ato de oração. Você vai abençoar a vida desta pessoa agora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e liberasse uma palavra de bênção, uma palavra de oração sobre a vida desta pessoa que precisa ouvir algo de Deus nesta noite. Então, ore por esta vida agora, abençoe a vida desta pessoa, profetize uma palavra de paz, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a vida desta pessoa.
Deixa Deus usar os seus lábios para que nesta noite algo grandioso, algo extraordinário aconteça na vida desta pessoa. Então declare em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a vida desta pessoa. Declare agora que o Espírito Santo irá falar grandemente, fortemente ao coração desta pessoa. Seja a boca de Deus agora sobre esta pessoa e declare que o Espírito Santo vai movimentar a vida dele, a vida dela. Alavassori andaravacheri andaralamai. Deixa Deus te usar agora nesse momento. Profetiza uma palavra de bênção. Profetiza uma palavra de vitória. Eliminar a seriminar que andou é a Dios antios terminai. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Levante a sua mão direita ao céu. Diga assim: Senhor Jesus. Fale mais alto: Senhor Jesus. Toda resistência está quebrada na minha vida, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: nesta noite, fala com mais convicção, diga: nesta noite, você vai vencer o espírito da desonra. Eu gostaria, pastor Alex, de trazer uma palavra breve, rápida, objetiva, que eu tenho certeza que vai edificar muito essa igreja. Vencendo o espírito da desonra. Repita comigo: vencendo o espírito da desonra. Davi foi um personagem bíblico que sofreu a desonra na pele. E a expectativa que Davi criou durante os primeiros anos de sua vida como jovem, vivendo o contexto familiar, com seu pai e com os poucos irmãos que tinha, é que aquela família o honrasse. E a honra que Davi esperou da família não foi aquele tipo de honra que um filho espera do pai, sendo presenteado, sendo direcionado para receber presentes. A honra que Davi passou os seus primeiros 16 anos de vida esperando foi a honra da mesa. Ele não ficou 16 anos de sua vida perto da casa do pai, esperando receber um campo, esperando receber ovelhas, esperando receber gado, esperando receber reconhecimento do pai e da família. Ele não ficou os primeiros 16 anos de sua vida na expectativa de ser presenteado, mas a expectativa que Davi guardou no seu coração foi receber na casa do pai um espaço na mesa. E essa é uma honra que muitas famílias não têm dado aos seus entes queridos. Essa é uma honra que muitos pais não têm dado aos seus filhos. Essa é uma honra que muitos maridos não têm dado às suas esposas. Essa é uma honra que muitas esposas não têm dado aos seus maridos. Nós encontramos muitas famílias que têm oferecido presentes. Nós encontramos muitas famílias que têm oferecido bens materiais. Nós encontramos muitas famílias que têm oferecido viagens, empregos, faculdade. Mas infelizmente, a maior honra que você pode dar para a sua família não se trata de bens materiais, mas se trata de um lugar à mesa, de um lugar de amor, de um lugar de comunhão. Então Davi, ele ficou anos e anos esperando ser chamado na mesa, mas nunca foi chamado. Quem sabe você que está aqui nessa noite já recebeu alguns privilégios, já foi reconhecido pelo seu trabalho, pela sua honestidade, pelo seu talento, mas infelizmente você não foi reconhecido pela sua casa. Eu conheço pessoas que clamam por um elogio do pai. Eu conheço filhos que vivem uma vida
dúbia, que vive uma vida de procura do reconhecimento do pai. Eu conheço muitas filhas frustradas que já se casaram, que se tornaram mães, mas infelizmente vivem a frustração de nunca terem recebido um elogio de sua mãe. Eu conheço muitos filhos, inclusive até políticos, advogados. Esses dias eu fui orar por um juiz e ele disse, aos seus 60 anos de idade, o pai dele já falecido, que ele esperou durante muito tempo uma palavra de elogio. Ele esperou o elogio quando ele foi para a faculdade, quando ele cursou o direito. Depois ele esperou o elogio quando ele foi para o mestrado. Depois ele esperou o elogio do pai quando ele passou no concurso. Depois, quando ele foi chamado. Em nenhuma das ocasiões, durante muitos anos, todos os privilégios, as conquistas que ele viveu, em nenhum momento o pai disse para ele: parabéns, meu filho. Eu estou dizendo para você nesta noite que há muitas pessoas infelizes, há muitas pessoas frustradas porque não receberam o reconhecimento do pai. Conheço muita gente. Uma vez eu fui orar por alguém que morava em uma cidade, deve ter certamente 100, 150 mil habitantes, e naquela ocasião era um político de sucesso na cidade, e ele teve ali em média uns 30 mil, 40 mil votos, e no meio daquele afago, de tanto aplauso, de tanto reconhecimento dado a ele pela vitória, ele no final da noite disse: pastor, o maior reconhecimento que eu esperei nessa noite não veio. E quem era? De quem era? De quem? Do meu pai. O meu pai não me ligou, não me mandou uma mensagem. Então toda essa vitória de hoje eu trocaria pelo reconhecimento do meu pai. Eu estou dizendo para você nessa noite que muitas pessoas têm sucesso, mas se sentem desprezadas porque não receberam uma palavra da família. Muitas pessoas, elas estão crescendo na vida, muitos empresários estão subindo na vida. Tem muita gente aqui nessa noite, na casa de vida, que tem prosperado, que tem progredido, mas existe um vazio, existe uma voz que grita no seu coração, e a voz é: quando a minha família vai me reconhecer? Então esse era o grito de Davi. Davi ansiava pelo reconhecimento da sua casa, e esse reconhecimento não chegou. E quando o reconhecimento não chega, então Deus, ele cria uma circunstância, e Deus dá à família de Davi a segunda oportunidade para honrar Davi, para reconhecer Davi. E quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Davi, aquela era uma oportunidade de Deus para que então a família entendesse a mensagem da honra. Deus não mandou Samuel lá para ungir ele só para mostrar para a família: é esse o cara que você rejeitou, é esse o cara que Deus desprezou. Deus não está preocupado em me honrar diante de quem me desprezou, de quem me desonrou. Não, irmãos, Deus não é sentimentalista. Deus não é igual a mim, não é igual a você, que quando somos desonrados, a gente fica: eu vou mostrar para essa pessoa que me humilhou, que eu sou capaz, que eu vou dar a volta por cima. Deus não é sentimentalista. Deus não mandou o profeta lá só para que Davi estufasse o peito e dissesse: então, vocês me humilharam a vida inteira, vocês não me reconheceram durante a vida inteira, e agora o profeta veio aqui e vocês vão ter que me engolir. Meus irmãos, o entendimento que eu tenho é que Deus não mandou o profeta Samuel na casa do pai de Davi para que ele então estufasse o orgulho e dissesse: hoje é o dia que Deus está me honrando na casa do meu desprezo. Não foi esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus foi dar uma oportunidade à família daquele menino, que se tornaria uma família real. Deus estava de forma pedagógica e dizendo: vocês precisam honrar e recebê-lo, porque vocês se tornarão a família real. Mas antes de vocês verem esse menino ir ao trono, vocês devem nomear ele no trono de vossos corações. Infelizmente, meus irmãos, nós temos muitos filhos que eles estão nos tronos desta vida, no trono do dinheiro, no trono do prazer, no trono do casamento, no trono do bom trabalho, no trono do bom emprego. Mas infelizmente há muitos
muitos filhos que não estão no trono no coração dos seus pais. Há muitas esposas que elas veem muitos tronos no coração de seus maridos, mas elas não se veem como prioridade. Então a visão de Deus é: eu quero que vocês tornem este filho, tornem este irmão uma prioridade na vida de vocês. Eu quero que vocês abandonem hoje a casa de vocês, porque quando alguém se tornava rei, a família era tirada da casa. Então Deus estava esperando uma atitude daquele pai. Deus estava esperando que aquele pai dissesse assim: hoje nós vamos sair dessa casa, nós vamos acompanhar o nosso rei. Por que demorou tanto Davi sentar no trono? Porque a família dele continuou na casa. Por que demorou tanto? Presta atenção, olhe para cá. Por que Davi demorou tanto sentar no trono? Porque o pai não tratou ele como rei, tratou só como um mero empregado. Isso é tão verdade que quando os filhos estavam no vale de Elá, lutando contra o gigante Golias, a Bíblia diz que o pai chamou Davi e mandou ele levar o lanche. Ele não tratou o filho como um rei, tratou o filho como um empregado. Sabe qual é o problema da família? É quando a família não entende que tem um rei dentro de casa, que tem alguém que Deus escolheu para liderar a família, para se sobressair. O maior fracasso de uma família é não reconhecer quem Deus levantou para liderar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: reconheça quem Deus levantou para liderar. Então, o trono demorou muito na vida daquele menino, porque o pai não tratava ele como rei, o pai tratava ele como empregado. E sabe por que tem coisas demorando na sua vida? E eu vim aqui hoje, nessa noite, para quebrar isso em nome de Jesus. Olha para cá. Sabe por que tem coisas demorando na sua vida? Eu vou responder para você agora. Porque tem alguém na sua casa tratando você como escravo. Ah, pastor, o senhor está dizendo que aquele escravo que tem que fazer as coisas. Não, nesse escravo aí que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma escravidão espiritual. É quando alguém escraviza a sua história na história dele. Porque Jessé era pastor de ovelhas. Mesmo o profeta indo lá, fazendo aquela cerimônia toda, o profeta virou as costas. Ele pode ter vindo aqui, ungir você rei, mas para mim você é pastor de ovelha. Vai lá cuidar das ovelhas. É essa escravidão que eu quero que você entenda, que tem muitos pais fazendo isso com seus filhos. Tem muitos homens fazendo isso com suas esposas, e tem esposas fazendo isso com seus maridos, escravizando o outro na história. O profeta vem, o pastor vai, o pastor prega, o pastor ora, o pastor discipula. É só o pastor virar as costas que volta para a mesma escravidão. Mas eu quero profetizar nessa noite, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, que Deus vai quebrar essa escravidão na sua casa hoje, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, coloca a mão no ombro dessa pessoa para ele não dormir, para ela não dormir na cadeira aí, e fala para essa pessoa: Deus vai quebrar a escravidão na sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus vai quebrar a escravidão na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, quem escravizou sua história na sua casa, na sua família, Deus vai soltar sua história dessa escravidão hoje. Deus vai soltar seu nome aqui em Ponce Lacerda. Quem escravizou seu nome, sua honra, vai ter que soltar. Quem crê, diga glória a Deus. Escravo, sabe como é que eu chamo esse Jessé aí? Sabe como é que eu chamo? Aquele que escraviza o filho na falsa honra. Tem muita gente que escraviza. Eu ando em muitos lugares, pastor Alex. Inclusive estava falando algo com o pastor Alex aqui quando eu cheguei. Eu chego em alguns lugares que eu percebo que o espírito de Jessé está presente. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu estou honrando o pastor, eu estou reconhecendo o pastor. Dá nada. Está colocando ele para fazer o que ele quer que a pessoa faça, e não o que Deus quer que seja feito.
Sabe o que eu estou dizendo? Pessoas que abrem portas para o que convém, mas não abrem a porta de Deus. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai colocar na tua vida a partir de hoje pessoas que vão abrir a porta verdadeira. Chega de honra falsa na sua vida. Quem recebe essa palavra, levante a mão para cima e dá um glória a Deus para estremecer o teto dessa igreja. Deus está estabelecendo na casa de vida nesta noite um tempo de honra. O espírito de Jessé está sendo tirado. E quando Deus vai falar da casa de Davi, em Isaías capítulo 11, Ele não fala da raiz de Davi, mas Ele fala da raiz de Jessé. Mas Jessé não tinha raiz. Já não tinha raiz. E biblicamente falando, um profeta, ele só poderia reconhecer alguém como raiz se ele fosse um grande personagem, um grande líder na história. Agora, por que Deus chama um homem que matou a honra verdadeira na vida do filho de raiz? Está lá em Isaías capítulo 11. A raiz seca de Jessé brotará. É a única vez na Bíblia que Deus, no Antigo Testamento, fala da casa de Davi, falando do pai que matou a honra dele. Eu quero que você entenda bem isso, para você memorizar isso e nunca mais esquecer. Presta atenção. Por que Deus trata um homem que nunca foi raiz, dizendo que ele era a raiz e dele ia brotar novamente? A raiz ia brotar novamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que a história de Davi secou e acabou, porque infelizmente, presta atenção que eu vou falar agora, o pai dele não honrou quando Deus começou a cumprir a promessa na vida de Davi. Então Deus agora está dizendo assim para a história de Davi: olha, essa história está como uma raiz seca, e quem é o culpado? É o pai. Então eu vou fazer brotar daquilo que o pai não deixou crescer, a raiz forte, que nunca mais vai arrancar. Então a chamada raiz de Jessé era quem? Era Davi. Mas o que é que o diabo fez? Eu não vou fazer você reconhecer sua raiz. Todos nós temos uma raiz. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte: quem é sua raiz? E o diabo, ele não é futurista, mas ele percebe os sinais de quem vai se movimentar para ser raiz. Vai para cá. Eu precisaria de umas 2 horas para falar esse negócio de raiz, mas eu só tenho 20 minutos, então olhe para cá. Então, o diabo percebeu que aquele pai precisava ser raiz na vida do filho. E como ele não foi raiz, o filho também não conseguiu ser raiz. Davi morre vendo seus filhos fazer a mesma coisa que o seu pai fez com ele. Todas as rebeliões que Davi enfrentou contra os seus filhos, ele nunca puniu os filhos. Quando Aminon estrupou, abusou sexualmente de Tamar, ele não puniu o filho. Quando Absalão mata Aminon, ele só exila o filho, não pune o filho. Quando Absalão se rebela, tinha a justificativa de matar, ele diz: não mate meu filho. E quando matam, ele chora. Quando ele está na velhice, o seu filho Adonias, mais uma vez, um levante contra ele, ele não pune o filho, alguém mata o filho. Eu estou dizendo para você que o diabo, ele trabalhou na história de Davi para que ele não fosse raiz na vida de seus filhos. A mesma coisa que o pai não foi para ele.
Agora Deus está falando da história do pai de Davi e dizendo assim: eu vou colocar uma nova raiz na história do pai de Davi, e essa raiz jamais vai ser arrancada, jamais vai ser pisoteada, ela vai ficar para sempre. Ei, Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: eu não sei se seu pai arrancou a raiz da sua história, eu não sei se foi sua mãe, eu não sei se foi outra igreja que você passou, eu não sei se foi outra cidade, eu não sei quem foi, alguém que deveria ser sua raiz, mas não serviu, ou até mesmo secou sua vida, seu nome, seu caráter, seu ministério. Mas Jesus é a raiz de Jessé, e Ele está aqui nessa noite para dizer: eu vou enraizar sua história novamente, eu vou enraizar seu nome novamente, eu vou enraizar seu casamento novamente, eu vou enraizar seu ministério novamente. Aleluia. Deus é raiz para quem não tem raiz, Deus é raiz para quem secou na vida, Deus é raiz para quem acha que o tempo passou, para quem acha que a alegria passou, para quem acha que a unção passou. Eu vim aqui nessa noite dizer: Deus tem vida para a raiz da sua vida, Deus tem vida para a raiz do seu nome. Quem crê que nessa noite você vai voltar a ter a história que alguém arrancou. Nós encontramos muitos Jessé, sabe, irmãos, que não quer respeitar aquilo que Deus te deu, mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou fazer brotar a raiz que ficou seca. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus. Fale mais alto, diga: Senhor Jesus, eu profetizo que a partir de hoje o Senhor vai tornar a raiz da minha vida, da minha história, uma raiz forte. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a sua raiz vai ser uma raiz forte. Aleluia. Aleluia. Quando Davi mata o gigante, pastor Alex, e quando Saul pergunta: quem é este menino? Mais uma vez Deus dando uma chance: ele é Davi, filho de Jessé. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe o que Deus está nos anunciando? Que todo matador de gigante precisa ter uma raiz, senão o nome dele vai ser apagado. Ele mata o gigante, mas momentos depois, o homem prêmio, o homem troféu, agora vira inimigo do Estado, e o rei quer matá-lo. Por quê? Porque o pai não reconheceu o matador de gigante. Quando sua família não reconhece os desafios que você já venceu, sabe o que acontece? Tudo que você faz é apagado, e o troféu vira inimigo, e todo mundo começa a bater em você, começa a perseguir. Você que está aqui nessa noite, quem sabe você não está entendendo o que está acontecendo com você, porque quando você não recebe a honra na raiz da sua história, infelizmente você recebe muita guerra, muita retaliação. Tem gente aqui nessa noite que está debaixo de uma guerra há 10 anos, há 20 anos, a vida inteira. Mas hoje, quando você vir aqui na frente do altar, esta maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Se você está sendo perseguido pelo espírito da desonra, vai ser quebrado. Quando Davi matou aquele gigante, ele já tinha contado até a história dele para Saul. E qual era o objetivo? Porque quando você aparece num cenário que todo mundo duvida de você, você vai falar quem você é. Mas mesmo todos sabendo da história passada dele e da história presente, que envolvia guerra silenciosa, unção de profeta, mesmo tudo isso acontecendo, ele é desonrado. Então, a casa do pai não honrou, a casa do rei, lembrando que o rei era sogro dele, não honrou. Porque qual é a expectativa? Quando as pessoas se casam, elas pensam: agora eu vou ser feliz. Tudo que eu vivi na casa do meu pai, tudo que eu vivi na casa da minha mãe, eu agora vou ser feliz, vou ser diferente. Vai nada, se não
voltar lá na raiz e ajeitar tudo, vai se repetir tudo e pior, porque só dobra a desonra. O espírito, eu quero que você entenda que a desonra não é um comportamento, é um espírito. Eu levei, pastor Alex, pelo menos uns 17 anos de ministério. Eu estou com 25 que eu prego, mas eu levei uns 17 anos para aprender isso. Porque eu ficava só ali, igual a maioria de nós fica, com sentimentalismo. Por que está me desonrando? Eu só fiz coisa boa, não é assim? Você, certeza que você também pensa assim. Ou já pensou? Mas por quê? Eu trabalhei tão bem ali, eu orei, eu me desgastei. Por que fizeram isso comigo? Enquanto você não entender que a desonra não é um sentimento, nem um comportamento, é um espírito, ela vai sair de um, vai para outro. Você vai mudar de igreja, vai mudar de cenário, vai mudar de casamento, vai mudar de relacionamento, vai mudar de emprego, vai mudar de estado, vai mudar de país. E aí os personagens serão outros, mas o espírito é o mesmo. O mesmo espírito que desonrou Davi lá na casa, usou o pai, agora está usando o sogro. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ajeita a raiz, senão o sogro vai te perseguir, irmão. Cuidado. Aí você não entende. Ai, meu Deus, eu sou tão boa, eu só faço bem. Esse sentimentalismo aí que as pessoas ficam. Não adianta você combater a desonra como um sentimento ou comportamento de alguém. Ai, a inveja, pode até ser inveja, mas está se repetindo. Mas hoje você vai receber a ferramenta para arrancar o espírito da desonra da sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Então Saul começa agora a desonrar Davi. E conforme ele vai desonrando, pela primeira vez na história de Davi, até que enfim, né, irmão? Deus levanta alguém para defender ele. Irmão, se eu tivesse um Jonatas na minha vida, eu olho assim para tanta coisa que eu já passei. Se eu tivesse um Jonatas na minha vida em certos períodos da minha vida, eu não teria sido tão desonrado. Porque Jonatas é quem tem a chave para mandar o capeta da desonra embora. Todos nós precisamos de um Jonatas, de alguém que desafia a cultura da desonra e que chama a atenção da igreja, da cidade, porque Jonatas chamou a atenção do rei, a autoridade. Jonatas entendeu que se eu não quebrar esse espírito, e foi a única vez que Saul aceitou se reconciliar com Davi, depois voltou a perseguir de novo, mas Davi precisava daquilo. Então eu estou dizendo para você nessa noite que Deus vai levantar um Jonatas hoje, aqui e agora, que vai arrancar o espírito da desonra da sua vida, da sua casa e da sua história. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. E então Jonatas, ele desafia o pai, porque Jonatas entende que, como aquele queria quebrar o espírito da desonra, ele tem alguns passos, e eu quero compartilhar em rápidas palavras para orar por vocês. 3. O primeiro passo: eu vou renunciar o que não é meu para dar a quem recebeu de Deus. Então, quando ele vai falar com seu pai, ele não vai defender um soldado, ele vai defender um rei, que ele saiu da cadeira para dar o lugar para aquele homem. Sabe o que eu estou profetizando para a sua vida nessa noite? É que Deus está levantando alguém que vai deixar de ocupar uma posição, e essa pessoa vai se apresentar diante de quem te desonrou e vai dizer assim: eu estou saindo da posição porque a posição é dele, e você não pode falar mal dele, você não pode falar mal dela. Eu estou saindo do cargo porque o cargo é dele, o cargo é dela, por isso você não pode falar mal dele, falar mal dela. Eu profetizo que quando você
sair desta igreja nessa noite, quando você passar por aquela porta, saiba você que Deus já movimentou no mundo espiritual o teu Jonatas, que vai levar o teu nome nos órgãos da política, nos órgãos das empresas, em todos os lugares dessa cidade. Deus está colocando uma pessoa estratégica que vai renunciar seu cargo, vai renunciar sua posição, vai renunciar o seu CNPJ, para chegar para você e dizer: olha, esse homem, ele é um homem de caráter, essa mulher é uma mulher de caráter, é ela que vai ficar no meu lugar, é ele que vai ficar no meu lugar. Quem quebra a maldição da desonra, aponta o lugar da honra. A honra não é minha, a honra é dele. O lugar não é meu, o lugar é dele. A coroa não é minha, a coroa é dele. A oportunidade não é minha, a oportunidade é dele. Não mate este homem, não acuse esse homem, não desonre este homem, porque ele vai ser rei um dia. Eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido o que eu profetizei agora, você teria dado glória a Deus mais alto que você puder. Eu estou dizendo que alguém vai entrar em cena, alguém vai entrar nas salas dos poderes, alguém vai se apresentar diante da tua casa e vai dizer: não desonre mais essa mulher, não desonre mais este homem, porque este homem, esta mulher nasceu para ocupar a posição que é minha. Pastor, eu não entendi o que o senhor está falando. Sabe como é que quebra o espírito da desonra, manda ele embora? É quando você acha alguém que deixa o que é dele para você ocupar. No dia que você achar alguém, presta atenção, no dia que você achar alguém que deixe algo que lhe custou muito caro para você ocupar, Deus vai quebrar a desonra na sua vida. Eu não estou falando de gente que paga churrasco, picanha aí, não. Isso aí é fácil. Não, não é isso aí que eu estou falando, não. Eu vou honrar. Não, estou falando disso, não. Eu vou honrar o pastor Alex com um sapato, um tênis daquele lá dos Estados Unidos, para ele fazer academia. Não é isso aí, não. Isso aí é o mínimo. Eu não estou falando de honra mínima, eu estou falando de honra máxima. Só quebra o espírito da desonra quando você dá algo, quando você renuncia a algo que custa muito caro para você. Aí a pessoa diz: eu estou honrando minha família, estou honrando minha igreja, estou honrando. E o espírito da desonra fazendo arruaça na sua vida. Porque o espírito da desonra, ele só sai da sua vida, da sua casa, quando você dá a honra máxima para alguém que você sabe que Deus escolheu. Então naquele momento, presta atenção nisso, estou terminando a palavra. Quando o Jonatas, ele vai falar com seu pai, ele está dizendo assim: o trono é meu, porque o Senhor quer dar, mas Deus deu o trono para quem o Senhor não deu. Sabe como é que quebra a desonra? É quando alguém entende, que o movimento que estão fazendo na direção de alguém não é o movimento de Deus. É quando alguém chega e diz assim: todo mundo está indo para aquele lado ali, para fazer por aquela pessoa. Aí chega alguém e diz assim: mas o rumo, a direção que Deus quer é por esse aqui. Eu profetizo nessa noite que Deus está levantando alguém, aleluia, que vai mudar o rumo das coisas, aleluia. Deus vai quebrar essa popularidade que criaram para apoiar alguém, não é? Deus está levantando alguém com visão espiritual, com visão do céu, com visão profética, aleluia. E vai dizer: não é aí não, é aqui, não é para esse lado, é para o outro lado. Quem nessa noite recebe essa palavra, levante a mão para o céu, abra a boca e dê grito de glória. Então primeiro ele renuncia o que é dele para dar o que é de Deus. Mas ele dá um outro passo muito importante. Ele lembra a Saul algo que o Saul havia esquecido.
Porque sabe do que o espírito da desonra se alimenta? Vou falar para você agora. Sabe como o espírito da desonra ele fica mais forte na sua vida? É quando quem foi mais ajudado por você, além de ser a pessoa que mais te fere, trata-se de colocar outras memórias no lugar das memórias da honra que você praticou por aquela pessoa. Nós chamamos isso de anulação das memórias verdadeiras. É como se fosse um filme, né? Que você está vendo, você vai apagando as cenas, né? Então vou exemplificar. Pastor Alex me honrou, sei lá, durante 5 anos, me ajudou, foi meu pastor, foi meu amigo, lavou minhas feridas, e aí de repente eu me torno um causador de desonra. Aí o que é que eu vou fazer? No lugar das memórias de tudo de bom que ele fez na minha vida, eu vou só reeditando. Não tem um negócio aí, os aplicativos, você edita tudo? Então eu vou só reeditando. Naquele dia lá, e naquele dia que o pastor Alex ajudou você, foi lá te socorrer, foi lá te defender. Não, ele não foi me defender. Ele queria só tirar proveito, porque eu estava fragilizado. E naquele dia que ele abraçou você, quando todo mundo jogou fora. Não, também queria tirar a oportunidade para crescer nas minhas custas. Então, como é que o espírito da desonra se fortalece? Criando outras memórias erradas para substituir as memórias certas de quem sempre me honrou. Se isso está acontecendo na sua vida, isso vai parar hoje em nome de Jesus. Escute o que eu estou dizendo. Se tem alguém plantando uma memória maligna para arrancar a honra de um homem, de uma mulher que sempre te honrou, isso vai parar e acabar hoje. Tudo que Davi fez por Saul, ele reeditou a memória da honra. Aonde tinha gigante, não foi desse jeito não. As batalhas que Davi venceu, não foi desse jeito. Então agora Jonatas entra em cena para resgatar as memórias verdadeiras da honra. E ele vai dizer, ele matou o gigante sim pelo Senhor. O Senhor está dizendo aí que não foi, mas foi. Ele venceu batalhas sim pelo Senhor. Eu estou hoje reenviando, reiniciando as suas memórias. Esse homem só lhe fez o bem. Sabe o que eu estou dizendo? Tem alguém que o diabo está usando para apagar as memórias de bênção, de provisão, de cuidado que alguém plantou na sua vida. E agora alguém usado pelo diabo com o espírito de Saul está dizendo, não, mas não fez bem não, só usou você. Não fez bem não, só fez isso. Não fez bem não. Mas hoje a unção de Jonatas está aqui na casa de vida para resgatar as memórias da honra que alguém tentou apagar da sua memória, apagar da sua mente. E hoje você vai dizer, Senhor Jesus, resgata as memórias de honra da minha vida que o diabo tentou apagar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, deixa Deus resgatar as memórias de honra que o diabo tentou apagar. Fala isso aí, irmão, em nome de Jesus. E em último lugar, para a gente orar, Jonatas, ele se apresenta, ele fala daquilo que o pai deu, mas que Deus não deu, o trono. Ele fala das memórias da honra, mas em último lugar, ele fala de algo muito poderoso, muito forte. Ele fala de reconciliação. Ele lembra para o pai o que Davi fez. Ele lembra para o pai quem Davi é. E ele lembra para o pai que Davi precisava voltar para a mesa. Davi precisava voltar para a mesa. E então quando Jonatas diz isso para Saul, a Bíblia diz, o texto diz, que Saul aceita que Davi seja trazido. E o texto que eu li termina dizendo que eles voltaram a conviver novamente. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Que pessoas quando se separam, casais, amigos se separam, é mais fácil você alimentar o isolamento do que a reconciliação. Porque você falar com o coração ferido, magoado, é muito difícil você dizer assim, você tem que voltar, tem que reconciliar, tem que perdoar, tem que pedir perdão. É a mesma coisa de você estar massacrando a pessoa, estar apunhalando a pessoa. Então o que Jonatas está fazendo com o pai, ele está indo na direção contrária.
Porque a reconciliação sempre será uma confrontação. Porque reconciliação, não existe reconciliação sem confronto. Por que que a maioria das pessoas, elas não querem falar de reconciliação? Porque a reconciliação é um confronto para quem acha que foi desonrado, ferido e magoado. Então agora Jonatas está dizendo para o pai: eu sei que o senhor quer que eu alimente a sua inimizade, mas eu vim aqui confrontar o senhor e dizendo que este homem merece voltar a ser seu amigo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que algumas bênçãos na sua vida dependem de uma conversa difícil. Eu estou falando de conversas que a gente vai adiando. E quanto mais você adia essas conversas, mais difícil fica, mais complicado fica. Todos nós temos uma conversa difícil na vida para fazer com o pai, para fazer com o passado, para fazer com o pastor, para fazer com a liderança, para fazer, eu não sei com quem você tem que conversar. Mas se você adiar a conversa difícil, a sua bênção vai ser adiada, a promessa vai ser adiada, o tempo de Deus vai ser adiado. E eu sei que há muitas pessoas aqui nessa noite que estão nessa condição, adiando a conversa difícil, porque envolve confronto, porque envolve muitas situações e muitas pessoas. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: para de fugir das conversas difíceis. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: para de fugir das conversas difíceis. A gente só quer conversa fácil, irmãos. E qual é a conversa fácil? Não, é isso mesmo, você tem que fechar o coração. É isso mesmo, você tem direito. Fica longe mesmo, não fala, não perdoa. Essa conversa é fácil. Agora a conversa da reconciliação é difícil, porque ninguém quer ela. Ela está fora de moda, não dá engajamento no Instagram. Ninguém gosta de curtir. As pessoas gostam de curtir quem está falando mal, odiando, separando, inimigo. É isso que a turma gosta de curtir. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: aceite o confronto da reconciliação. Jonatas disse: receba este homem. E ele concordou. Quando ele concordou, Deus tirou o espírito da desonra da vida de Davi. E todo o período que ele ficou longe, ainda depois Saul voltou atrás e voltou a persegui-lo. Mas diz a Bíblia que em todas as circunstâncias Davi, ele honrou Saul até quando teve a oportunidade de matá-lo. Por quê? Por causa dessa reconciliação. Sabe o que eu estou dizendo para você? A reconciliação é um contrato. Agora, se você vai cumprir ou vai descumprir, é uma questão sua. Saul descumpriu o contrato da reconciliação, mas Davi, até quando Saul morreu, ele honrou, porque ele não recebeu de bom grado a notícia do mensageiro que veio trazer a notícia da morte de Saul. Nem a morte ele aceitou, e nem as oportunidades de matar ele usou. Por quê? Porque ele honrou o contrato da reconciliação até a morte. Eu conheço muita gente que pede perdão, que perdoa, mas depois quebra. Eu conheço um monte de gente que já me pediu perdão, mas quebrou um monte de vezes isso aí, né? Então não adianta você vir aqui chorar: eu perdoei, eu pedi perdão. Aí você vai fazer igual Saúl, daqui a pouco vai quebrar de novo. Olhe para a pessoa que tem o céu e diz: não quebra o contrato não, irmão. Não, fala aí com ânimo aí, irmão, ajeita esse negócio aí. Não quebre o contrato, irmão. Fala para essa pessoa, senão o negócio vai ficar pesado para você. Quem quebra o contrato da reconciliação, irmãos, perde tudo nessa vida. Aí quando você vê a pessoa assim, ó, embaixo em cima embaixo. O pastor ora, ele vem na igreja, ele sobe, ele desce, mas nada flui para ele. Por quê? Porque ele é um trambiqueiro de contrato de reconciliação. Ele fica só quebrando. Ele se arrepende, ele pede perdão, aí ele volta a falar mal de novo, aí ele pede perdão, aí ele volta a perseguir de novo, aí vem, volta, conserta, agora eu vou honrar o pastor, aí daqui a pouco está desonrando de novo, e aí vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e os juros, Jesus falou isso, e os juros só aumentam. Os verdugos, ó, tá só
Está só aumentando a pena. Vamos maltratar mais, vamos bater mais, vamos espancar mais, vamos aumentar a pena da cadeia para ele. Os carcereiros. Então Deus está dizendo assim, cuidado. Porque cada vez mais, em base instância, pastor Alex é advogado. Cada vez que você quebra o contrato, a bronca sua vai só piorando. Vai chegar uma hora que vai ficar indefensável. Não tem defesa. Aí vai acontecer o que acontece com muita gente. Os advogados ficam só abandonando o caso. Porque ficou indefensável. Tem gente que só Jesus, irmãos. Porque as pessoas se cansam de defender. Eu sempre oro a Deus, para terminar, já pedi para você ficar de pé para a gente orar. Fique de pé para a gente orar. Eu oro a Deus, Senhor, quando eu estiver sendo atacado, nunca me deixe ficar no nível de indefensável. Sempre levanta alguém que se estimule em me defender. Mas tem gente, irmão, que chega num ponto que fica difícil. Porque a pessoa só quebra o contrato, vai quebrando. A turma se cansa. Então nessa noite, se você quer refazer o contrato da reconciliação com sua casa, com sua vida, sua família, com Deus, com a igreja, eu quero que você feche os seus olhos agora aí. Aonde você estiver, aonde você está, coloque seu coração, coloque sua vida agora diante de Deus, porque às vezes nós estamos quebrando muitos contratos. E hoje é uma noite profética para você refazer o contrato da reconciliação, o contrato da honra. Você que ouviu essa palavra nessa noite e você deseja refazer o contrato da honra, eu gostaria que você curve a sua cabeça aí agora em nome de Jesus.